Oi, pessoal, boa noite para vocês. Estou aqui iniciando a live do Psicologia Explica. Hoje a gente vai falar sobre perfeccionismo. E eu sei que tem bastante gente perfeccionista, então já vou até colocar o assunto aqui antes de chamar a Fátima. E aí, vocês são perfeccionistas? Vamos ver se vocês são. Chamar a Fátima aqui para a gente já iniciar. Olá! Oi, Lê. Muito boa noite, dona Fátima Batista. Tudo bem, Lê? Tudo bem, e você? Como tem passado? Tô passando bem, de quarentena, mas estamos bem. Mas tá bom, né? Tá melhor. Não sei, Tá, não tá, sei. tá, tá. Tá Melhor melhor a porque gente a não gente tá pensar muito. habituando. A gente tá acostumando, eu acho, né? Tá no desamparo aprendido. Ai, que horror. Não, Horror mesmo. esperando o pessoal Deixa eu só entrar arrumar aí na aqui, live, abaixar um pouquinho. sem Ah, agora problema. ficou melhor, né? Eu vou mandar o Tá convite aqui aparecendo pra galera. mais eu. Mandando aqui. Eu ia perguntar pra você como foi a sua semana. Olha o que é a força do Do hábito. hábito. Só os psicólogos vão entender essa, né? Como foi sua semana? Muito bem. Falaremos hoje então sobre perfeccionismo, né? Vamos dar Sim, início a sim. essa live. Achei ótimo o tema que você propôs, porque a gente percebe que tem muita gente perfeccionista, né? A galera que real sofre com esse Sim. movimento de fazer as coisas perfeitas. E eu tinha até mesmo me esquecido que esse era um ótimo tema, inclusive, assim, né? Foi muito Pois engraçado. é, pois E é. aí, galera, só para vocês entenderem, né? A gente estava conversando sobre as características, né, do perfeccionista, vamos colocar assim. E aí a gente começou a conversar, porque eu falei para Fátima assim, nossa, tem tudo a ver com as distorções cognitivas que a gente estava falando aqui na síntese, né? Na síntese. E eu nem tinha me ligado tanto assim. Mas acho que é isso. Vou deixar a Fátima introduzir a visão psicanalista do rolê. O legal da nossa live é que tem essas duas visões, né? A cognitiva comportamental, que no fundo a gente diz a mesma coisa, só que com palavras diferentes, eu imagino, né? Uhum, uhum. Mas é isso aí. Para a psicanálise, né, o perfeccionismo é como se fosse, não, é uma personalidade, né, que é criada na Uhum. infância. Muitas vezes ela é ali fortalecida pelos cuidadores, pelos pais, quando eles são muito rígidos, ou Uhum, os professores, os cuidadores em geral. uhum, Também tem a ver, como eu falei, uma questão mais inconsciente, aonde essa pessoa ela carrega uma culpa muito grande. Muitas vezes essa culpa ela foi instalada na infância, numa fase onde ela nem tem maturidade para entender o que realmente estava acontecendo. Mas essa culpa faz com que ela viva a vida inteira tentando reparar, uhum, tentando justificar. Então, digamos assim, a gente tem muita questão da mãe, né, na psicanálise. Então, o teu seio bom, o seio mal, lembra, né, da Melanie Klein que a gente vê. Então, a criança ela tem momentos que ela ama a mãe, ela ama, né, aquele seio bom, porque o seio alimenta, a mãe alimenta, é fonte de prazer. Mas ao mesmo tempo, quando a mãe se afasta, ou quando a mãe nega, né, o alimento na hora que a criança quer, ela odeia. Então a criança, por ela ter apenas instintos, né, os bebês, eles sempre amam e odeiam, né? São os uhum, extremos. Só que quando ele percebe, por exemplo, que ele está odiando a mãe, que é um ser sagrado, que é um ser que tem um arquétipo muito positivo, ele se culpa por isso. Como assim, uhum, né? E tudo isso é muito inconsciente, né? E com o passar do tempo, essa criança ela vai criando formas
digamos, de reparar esse sentimento que ela teve. Como eu falei, claro que é de forma bem inconsciente, a pessoa não percebe que está fazendo isso, né? E aí ela passa a vida inteira tentando ser perfeita, como se fosse uma forma de corrigir aquele sentimento que para ele, para ela foi inadequado. Né? Então, e aí, como eu falei, esse comportamento, esse pensamento, essa forma de lidar, essa personalidade, ela vem sendo reforçada, né? Pelos genitores, pelos cuidadores. Às vezes a criança vive num ambiente muito rígido, né? Muito certo e errado. Então, isso pode, isso não pode. Não tem aquele meio termo, né? Então, sempre que a gente está diante de uma situação onde há muita rigidez, normalmente existe um pouco ali de perfeccionismo, né? Uhum. Então, eu achei importante trazer esse tema porque isso causa muito sofrimento. Porque a gente não está falando de pessoas que são dedicadas para realizar uma tarefa. A gente não está falando de pessoas que são cuidadosas, são zelosas para fazer. Né? O meu trabalho eu faço com bastante zelo, com bastante cuidado. Não, esse zelo é importante em tudo que a gente produz. Por exemplo, eu e a Letícia aqui, a gente não pode fazer qualquer coisa para vocês. Uhum. Então a gente prepara, a gente lê sobre o assunto. Então, assim, esse cuidado é normal, é saudável, porque você quer dar o melhor de você no seu trabalho, tudo bem. O que a gente está falando são de pessoas que vivem o extremo, né? E essa necessidade de ser bom, de ser perfeito, de fazer tudo muito perfeito, cansa. Porque digamos que toda a energia daquela pessoa, a energia psíquica dela, é gasta na busca da perfeição. E, para quem está nos assistindo, eu quero contar um segredo, né? Perfeição não existe, Tananã. né? E aí é uma busca irreal, né? Porque você vive aquele movimento o tempo todo e você se frustra. Então a gente está falando de pessoas que sofrem devido ao perfeccionismo. E muitas vezes as pessoas chegam no consultório não falando assim, olha, eu sou perfeccionista. Não, ela vem com outro tipo de sofrimento. Nos Uhum. relacionamentos que nunca dão certo, no trabalho que não consegue progredir, ou porque está muito estressado, está muito cansado, e não entende o porquê. E normalmente é porque a pessoa está aí se dedicando demais, né? Porque são pessoas que se dedicam demais, que esquecem de si mesmos muitas vezes. Então, assim, traz um sofrimento emocional, físico, pode fazer com que aquela pessoa desenvolva outras patologias, como crises de ansiedade, pânico, problemas de pressão alta, problemas de problemas cardíacos, enfim. O transtorno obsessivo Ah, compulsivo também, ao né? Eric, ao Eric colocou ali que tá frustrado por saber que ele não existe. Não existe, Eric. Perfeição, desculpa. Dá uma Vamos para frigorífica. análise. Vamos para análise, mas desculpa, mas não tem, tá bom? Mentiro para você durante todo esse tempo. Né? Você tem que ser perfeito. Não tem nada perfeito nessa vida, né? E tem Então também achei bem interessante. essa puta romantização do perfeito, né? Então, você vai Sim. numa entrevista de emprego, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou muito perfeccionista, né? E aí Ela até sorrindo, né? o perfeccionismo vira uma qualidade, né? Aí eu sou muito dedicado aqui e tal, até virar um problema, né? Até a pessoa perder muito tempo para fazer uma tarefa, né? Entre outros aspectos que a gente vai trazer, mas rola muito essa romantização, principalmente também com mulheres, né? Então a nossa criação é meio que de deixar a casa muito bem arrumada, muito perfeita, né? Sim, sim, sim. Como se uma visita fosse chegar nesse exato momento, né? Até isso Não, tem e pego. se vai chegar uma visita, pior ainda, né? Porque a pessoa tem a Sim, obrigação de estar tudo perfeito, né? perfeito. E Não aí dá. eu não sei o quanto você tem vivenciado isso, Fátima, mas eu tenho visto que muitas mulheres, né, por estarem em casa agora e tal, elas estão se apegando a essa rotina do lar, né, de uma forma muito intensa, porque elas estão tendo tempo e tal, né? E aí a gente tem que fazer a fala do calma, pega leve, né? Olha, gente, como Sim. estão assim as coisas. Tem um exemplo nessa vida, né? Mas tem que. O Então meu eu você tem escondi do outro lado, assim. Eu coloquei do lado de lá. Assim. de cima para baixo, de baixo para cima, assim, a câmera só mostra os livros, Então, só mostra os livros, só que tá organizado. né? Mas a gente tem também, né, esses quesitos de perfeição com limpeza e tudo mais, que às vezes, e muitas vezes, esconde aí um transtorno obsessivo compulsivo também, que Sim. pode estar Sim. relacionado aí, né?
Exato. Tanto que a gente vai falar um pouquinho das características, né? Porque assim, quem estiver em casa assistindo essa live agora, ou tá no YouTube assistindo essa live, vai entender que existem algumas características que a gente está falando aqui não é, a gente sempre fala isso, né? Não é a verdade absoluta, na verdade é o que a gente observa, né? É o que normalmente acontece. Mas existem características bem peculiares, né? Quando a gente fala de pessoas perfeccionistas, que é o que traz o sofrimento para elas. Uma que eu queria trazer para vocês é que, assim, o perfeccionista, ele é 8 ou 80. Sabe aquela pessoa que às vezes até gosta de ser, né? Ah, eu sou 8 ou 80, né? Até que ponto isso é bom? Então, porque é aquela pessoa que ela ama ou odeia. Não tem meio termo. Ela não consegue gostar. Nossa, eu gosto de sorvete, mas eu amo chocolate. Não, eu amo ou eu odeio. É algo muito extremista, né? Isso é ruim porque essa pessoa acaba ficando muito inflexível. Ela vive uma rigidez muito grande. Então, se a Letícia faz algo pra mim, ou eu amo ou eu odeio a Letícia. Não tem esse meio termo de entender que talvez aquele dia a Letícia não atendeu as minhas expectativas. Porque quem é perfeccionista também tem uma expectativa bem alta, referente ao outro. Porque como ele acha que existe essa regra interna dentro dele, dizendo que ele precisa ser perfeito, ele acha que para o outro também é automático, o outro também tem que ser perfeito. Né? Então, esse 880 traz muito sofrimento, porque existe a frustração. A pessoa sempre vai estar se frustrando, ou então vai estar vivenciando essa rigidez. Então, eu quero, não quero, eu gosto, não gosto. Não existe uma flexibilidade. Então, por exemplo, eu vou numa loja, né? É uma loja que eu fui várias vezes, fui bem atendida, mas naquele dia uma funcionária não me atendeu bem. Eu não gosto dessa loja. Eu odeio essa loja. E Nunca mais volto não, na aqui. verdade, nunca mais volto aqui, eu odeio essa loja, né? E não, na verdade, assim, essa loja teve um dia ruim, que uma atendente não foi legal comigo, porque eu posso até, né, às vezes, passar para alguém, para que ela seja orientada a alguma questão assim, ou então não ir mais nessa vendedora. Eu vou, quando eu vou lá, eu vou procurar uma outra vendedora. Não, eu não gosto dessa loja, eu odeio essa loja. Então, assim, é muito extremista. Um exemplo bobo, né? A gente está falando aí de uma loja, mas às vezes também a gente percebe até mesmo nos relacionamentos. Então, quando ama, ama muito. Tem muita dedicação com o outro tem que também receber. Porque assim, se ela tem uma regra internalizada aqui, o amor é doação, ela se doa muito. Porque o amor tem que doar. Não tem a flexibilidade de que o amor também é receber, né? Um exemplo para vocês entenderem. Então, esse 8 ou 80 é algo muito perigoso às vezes. Tudo que é em excesso a gente sabe que faz mal, né? Então, para mim, o que eu percebo às vezes é uma das características bem peculiares aí das pessoas que são muito perfeccionistas. E essa dicotomia, né, Fátima, esse 8 ou 80 é uma das distorções cognitivas. Olha que legal isso, né? Que Sim. vem baseada numa crença de aceitação, né? Então, Fátima deu um pouquinho da psicanálise, eu vou gastar minha TCC agora. Mentira, né? Então, Um pouquinho vem de cada. pouquinho de cada, né? A TCC, galera, só para vocês entenderem, né? Ela foca muito, assim, nas coisas que a gente acredita e na forma como a gente traz a nossa realidade para corroborar com o que a gente acredita, né? Para concordar com o que a gente acredita. Então, a gente fala sobre isso, a nossa próxima live, na próxima segunda, vai ser sobre isso. Mas a gente entende que existe uma crença central, né? De que, nossa, eu preciso ser amado e aprovado, eu preciso ter sucesso em absolutamente tudo que eu faço, né? E a dicotomia vem aí como a distorção cognitiva dessa crença, né? Então, só para entender, a crença ela é a base, né? E a distorção cognitiva ela nasce dessa crença, né? Então, a hora que eu vi, eu falei, ah, que legal, dá para relacionar essas duas coisas, né? Muito bom. E Sim, tem sim. também, né, Fátima, a dificuldade de delegar, né? Então a gente percebe que as pessoas que são muito perfeccionistas, elas têm até aquele ditado, né? Se é algo bem feito, faz você mesmo, né? Exato. Elas têm essa necessidade de não pedir ajuda, de ter dificuldade para delegar. Isso também compõe a autoestima dessa pessoa, então muitas vezes ela dificulta o processo, que daí só ela vai ter acesso a ele, e aí ela se sente extremamente importante, né, dentro desse processo. É uma característica que a gente consegue ver bastante nos trabalhos, né? Aquele chefe centralizador, né?
Ou aquele professor, né, que ele é super, hiper, mega competente, mas na hora de passar o conteúdo, não sai, né? Ele não consegue transmitir, né? Então, esse medo de delegar, achando que o outro não é capaz de dar conta, ou que o outro não vai fazer tão bem feito, né? E que acaba também aí atrapalhando a nossa tolerância à frustração, né? Porque, de fato, se eu pedir para a Fátima fazer uma coisa, ela vai fazer do jeito dela. Se ela me pedir para eu fazer uma coisa, eu vou fazer do meu jeito, né? TCC de psicanálise. Bem E aí, isso. né? E aí, se eu for perfeccionista, eu vou olhar e vou dizer assim, não, né? Esse jeito que a Fátima fez aqui tá meio errado, né? Eu não Tá vou pedir torta para a a minha Fátima, câmera. não. Tá Ixi, torta a eu não minha vou câmera. fazer mais não, porque o quarto dela tá arrumado, o meu não tá, né? E aí também essa questão de delegar, ela tá muito relacionada também à autoestima dessa pessoa, né? Ela se sente mais poderosa quando ela não delega e quando ela sente que só ela sabe fazer aquilo porque ela tem ali uma especialidade, né? Ela passa a ser uma referência, né? Isso pode ser também um pouco narcísico, né? Uma das características também da pessoa que é perfeccionista é o narcisismo, né? Porque Uhum. é uma visão equivocada de que ela é perfeita, de que só quando ela faz fica perfeito. Mas você imagina num trabalho, quando você abraça tudo, você quer fazer tudo. A sobrecarga emocional e a carga de estresse que essa pessoa carrega é muito grande. Uhum. Então, assim, eu posso contratar um estagiário para me ajudar. Mas eu faço o trabalho do estagiário, primeiro que eu estou pagando para uma pessoa que não precisa. Né? Estou pagando e a pessoa não está fazendo. E ao mesmo tempo eu me sinto muito sobrecarregado. Então, a gente precisa ficar atento a isso também. Que como você falou, né? A pessoa quer fazer tudo sozinha porque ela acha que o outro não vai dar conta. Só que o problema é que ela acaba ficando muito sobrecarregada com tudo isso. E aí eu vou falar de uma outra característica. O perfeccionista, ele é aquela pessoa que ele faz tudo com muita exigência. Uhum. Então, se ele for fazer o arroz, ele vai fazer o melhor arroz do mundo. Nem que ele demore 5, 6, 20 horas para fazer, né? É, se a pessoa sei lá, vai fazer um trabalho, o trabalho dela tem que ser o melhor de todos. A apresentação dela tem que ser melhor de todas, senão não tá bom. Uhum. Então, assim, tudo que ela faz tem muita exigência. E com isso, o que acontece? A pessoa acaba ficando, ou ela demora muito para fazer, e aí ela é cobrada uma postura dela no problemas com críticas essa questão do Eric é verdade. As pessoas cobram uma postura, né? Essa questão de Uhum. abraçar tudo. E até mesmo essa questão. Você demora muito para fazer esse relatório. Uhum. Não, tá dando uma planilha. Não, mas eu preciso colocar o filtro, preciso colocar isso, não sei o que, não sei o que. Algo que era para ser feito ali em 2 horas, faz em 4, 6. Uhum. Então, assim, e é uma exigência muito grande, porque a pessoa não faz isso porque ela quer. Na verdade, ela faz porque existe essa autocobrança. Você Uhum. precisa fazer perfeito. Aquele que tem um ditado que fala também, né? Antes feito do que perfeito, né? Para Uhum. ela não Uhum. existe isso. Não, se não ficar perfeito, tanto que às vezes essa pessoa tem uma característica de começar e não terminar. Uhum. Porque é muita exigência. Para fazer a faculdade, eu preciso fazer a melhor faculdade do mundo, senão não faço. Ah, para mim poder aprender inglês, eu tenho que saber inglês. Tem pessoas que já é assim, né? Como que eu vou contar É, pro meu professor que eu quer não sei aprender inglês? Você tá sabendo. indo, você tá indo para aula para aprender, né? Tipo isso. Mas não, é até engraçado, né? A gente começa a ler sobre alguns casos, você vê que, por exemplo, pessoas que contratam alguém para fazer faxina em casa, mas limpa a casa antes, porque o que ela vai pensar da minha casa? Meu, tem muita gente que faz isso, né? Gente, então assim, é muita exigência, né, que você tem para com você e com o outro também. Então você exige muito do outro também. Como eu falei, as pessoas que são perfeccionistas, elas cobram muito atenção, muito amor, muito, tudo é muito, né? Porque também elas têm essa necessidade. Como ela se doa por inteiro, ela quer que alguém se doe por inteiro também. Uhum. Mas como você falou, cada um faz as suas coisas de um jeito, né? Então eles sofrem muito com isso. Então é algo que a gente precisa analisar. Porque senão você acaba se prejudicando no trabalho, nos relacionamentos, na sua vida social, né? Então é bem, bem complicado essa exigência que tem. Tudo devido ao quê? Eu preciso agradar, eu preciso me reconciliar com aquela pessoa, né? Que eu guardei aquela informação.
como se fosse uma culpa mesmo, querendo sempre reparar, né? Então, eu fui imperfeita, agora eu preciso ser sempre perfeito para poder reparar o meu erro. É como se fosse pecado e purgatório, assim, sabe? Preciso me punir. É uma coisa meio Que assim, judiação. eu E acho. eu acho que são críticas no geral, viu, Eric? No trabalho a gente consegue visualizar melhor, né? Mas eu acho que são críticas no geral, porque vem dessa crença, né? De que eu preciso ser amado e aprovado, de que eu preciso me esforçar muito. Quer ver uma crença muito perfeccionista na nossa sociedade? A meritocracia, né? Porque a meritocracia diz o quê? Olha, né? Como que é aquela frase? Trabalhe enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Nossa, odeio essa frase, né? Então, assim, o que eu tô dizendo com isso, né? Que enquanto você, se você for autoexigente com você, né? E que na verdade é uma indulgência, né? Mas se você for autoexigente com você, se você se cobrar, você vai chegar naquele lugar de sucesso, você vai chegar naquele pódio, né? E as Sim. pessoas que têm um problema de autoestima, e obviamente eu tô falando de pessoas com condições sociais, né? De se exigir isso, mas as pessoas que têm muitos problemas de autoestima, por exemplo, elas vão se grudar a isso, né? Então, quanto mais perfeito eu for, mais reconhecido eu vou ser. Né? E tem também essa questão, né, que a Fátima até citou um pouco, né, de nunca terminar o que começa, porque espera essa perfeição, né? Então, eu falo que são pessoas com muita iniciativa e pouca acabativa, né? A pessoa, ela tá ali, ela fala, ela tem ideias boas, mas ela tá cheia ali das crenças limitantes, né? Uma das coisas que eu vejo muito, assim, são pessoas extremamente acadêmicas, assim, top de linha, né? Que falam assim, nossa, Letícia, você tem coragem de se expor, né? Né? Porque, assim, teoricamente, para essa pessoa, ela só pode fazer uma live, como a que a gente está fazendo aqui, se ela for pós-doutorada em psicologia, né? Porque ela tá sempre com aquela sensação, por exemplo, que ela não sabe o suficiente para se expor, né? Então, ela vai, faz toda uma carreira acadêmica e tudo mais, mas ela não consegue aparecer ali, né? Porque ela tá sempre focada nessa perfeição que não existe e, portanto, ela acaba não concluindo ali os seus próprios projetos, né? Então, ela acaba começando coisas e não terminando. E isso em vários aspectos, né? Então, como a Fátima falou, em relacionamento amoroso, né? Porque daí começa a ficar com a pessoa e fala, a pessoa não me trouxe um vinho seco, me trouxe um vinho suave, né? Acho que não é minha alma gêmea, né? E a nossa sociedade, ela traz muito essa coisa do perfeccionismo, né? Então, quando a gente fala de romantismo mesmo, né? Do amor romântico, né? É a pessoa que lê a sua mente. Ela sabe o que você quer sem você precisar falar, né? É a É pessoa maravilhoso. perfeita, Eu acho né? super A gente legal. usa, a gente também quer, né? Onde que eu arrumo, né? Que o Paulo não me ouça. Ele tá ouvindo Né? a live, não tá vendo? Mas brincadeiras à parte, né? A gente está sempre esperando e romantizando essa perfeição como se ela fosse realmente algo de muito valor e algo que a gente tivesse que garimpar, se esforçar muito, se dedicar muito para conseguir, né? Ela não pode ser espontânea, né? E sendo que ela é subjetiva também, né? Como a Fátima falou. É. E aí você fala uma coisa que eu fico pensando, é verdade. Tem gente que fala assim, como eu faço vídeo já há algum tempo, a gente tem um programa há bastante tempo, e as pessoas, mas assim, como vocês conseguem falar de tanto tema assim diferente? A gente lê. Mas assim, dá tempo? Dá, porque eu não vou ler 10 livros. Vou pegar alguns artigos científicos, vou pegar algum psicólogo que já trabalha com essa ideia, com esse trabalho, vou conversar, vou perguntar, vou ver o que ele pensa. Tanto que a gente aprofunda, né, os assuntos. O nosso objetivo aqui é trazer conhecimento para as pessoas, para que elas procurem ajuda, se caso for necessário. Mas o perfeccionista, ele exige muito de si mesmo, como eu falei, né? Mas também ele exige muito do outro. Então, assim, ele fala muita frase, você deveria. Não, mas você está fazendo um vídeo, você deveria estudar, né? Você deveria fazer assim, você deveria fazer. E às vezes ele começa a cobrar muito do outro o acabamento, digamos assim, ou a finalização dos projetos, mas nem ele consegue, porque, como você falou antes, tem essa questão dele começar e não conseguir terminar, porque nunca é bom o bastante. Né? Então,
é algo também que preocupa um pouco. As pessoas que são muito perfeccionistas, né? Tem isso aí em extremos, ela cobra muito do outro, ela exige muito que o outro seja perfeito. Porque na cabeça dela é normal. Como assim? Como assim a pessoa não faz do jeito que eu faço? Você é tão óbvio, né? Você é Não tão faz do jeito certo, claro, né? Não é o não faz jeito do que jeito eu faço, é o certo. jeito... É simples, né? O jeito de fazer é esse. Por que que você É. não faz, né? E isso é bem interessante porque as pessoas, como você falou, até em questão de relacionamento, elas não terminam, elas não conseguem. Ou ficam presas Uhum. em relacionamentos muito destrutivos, né? É um exemplo que eu quero dar também, que é o pessoal com quem eu trabalho, o pessoal que precisam emagrecer, né? Paciente que tem a doença obesidade. Normalmente eles não, alguns deles não conseguem levar o tratamento adiante, porque se eu não consigo fazer uma coisa, eles param tudo. Uhum. Então, assim, eles precisam fazer reeducação alimentar, né? Que é importante. Então, aprender a comer certo e atividade física. E ele começa no gás, começa fazendo um café da manhã, que ele comeu uma bisnaguinha a mais, ele fala, não, então parou, eu não consegui, pra mim, né? E às vezes eu trabalho isso com eles, tá, mas foi uma bisnaguinha só, você fez tudo certo o mês inteiro, então, Uhum. né? Então, eles se cobram muito, mas cobram do outro também. Acha que o outro precisa sempre agir da maneira certa, né? E para eles é É. a maneira que ele faz. Então, é algo que é um Perfeccion... alerta também. Né? Julga muito o Perfeccionista, outro, né? inimigo da inovação e da criatividade. Totalmente Não. inimigo da Faz do inovação e da jeito, criatividade. faz do cem jeito por convencional cento que não dá erro. Isso é Exato. interessante, Lê. Sempre vai no mesmo lugar, tipo, só corta o cabelo naquele lugar, porque É. não vou arriscar. Ele já faz do jeito que eu gosto. Restaurante, comida, né? Às vezes é Uhum. muito. Eu falei, essa rigidez é muito perigosa. Você deixa de aproveitar tanta coisa importante da vida, né? E Errar, é, ter medo de e é errar. Errar até aprende. e é uma galera que não cria, né? Porque ela tá sempre focada no que já existiu e no aperfeiçoamento daquilo que já existe, né? Então não tem um potencial criativo, né? Porque a pessoa tá sempre Sim. focada no que já existe. O Eric colocou uma pergunta aqui, né? Há uma preocupação maior com o processo do que com o resultado final? Na verdade, não, Eric. O processo, ele é muito focado porque a pessoa está tentando ter o melhor resultado que ela pode. Então, ela acredita que por meio de um processo extremamente dificultoso, ela vai chegar a um resultado melhor do que num processo mais facilitado, né? Eu aprendi muito com um amigo meu que um dia me falou assim: o preguiçoso é o melhor trabalhador que você vai ter. O melhor. Porque o preguiçoso, ele vai dar um jeito de automatizar processos. Ele não vai querer Fazer perder mais tempo. rápido. Ele vai querer fazer mais rápido. Na verdade, não é nem rápido, acho que com mais eficiência, assim, né? Mas esqueci a palavra. Mas assim, ele vai ser mais produtivo. Então, Mais assim, prático, mais mais rápido. prático, isso. Se você pegar e der uma planilha para uma pessoa perfeccionista, ela vai estar sempre adicionando coisas nessa planilha. Né? E aí, vamos colocar assim, o indolente, né? Porque preguiçoso é muito pejorativo, mas se você der para o indolente a mesma planilha, ele vai pensar tudo de uma vez, tudo que ele pode automatizar. Da próxima vez que ele pegar a planilha, ele só vai dar enter. Enter, enter, enter. Né? O perfeccionista vai dar enter e vai falar assim: peraí, mas deixa eu ver se a planilha calculou direito. Né? E aí vai ter toda aquela metodologia de novo, né? Vai refazer toda aquela Sim. metodologia. O que possibilita aí também, né, de novo, a criação de pensamentos obsessivos, né? Porque É. Sim. eu não consigo O ter uma toque. confiança. E aí a gente vai. Até assim, a gente vê pessoas, até da nossa área de atuação, que tem um conteúdo muito legal, porque trabalha numa área específica há muito tempo. Meu, Uhum, tem uma base, conhecimento, mas não tem projetos. Por exemplo, começa um livro e não termina. Que o é, livro pode ajudar muitas pessoas com o conteúdo que você publica. E tem pessoas que ficam ensaiando aquele livro a vida inteira. Então, quando a gente fala da pessoa que não termina, é isso. Às vezes ela tem um potencial incrível, mas ela acha que sempre precisa de mais, né, para uhum, poder terminar o que ela tem essa ideia, que ela tem esse desejo. E isso pode uhum, ser em tudo, né? Desde sim. uma coisa simples dentro de casa, que ela quer fazer uma reforma, desde quando ela quer ter um projeto de vida. Um projeto de vida é que escrever um livro, quer plantar uma árvore, escrever um livro. Mas eu não achei o lugar certo para a árvore ainda. O livro eu já tenho tudo escrito, mas acho que não vou gostar, preciso ler Não de tá bom, novo. né? Não Não tá tá bom, né? bom. Então, Érica, é desse sentido que a gente está dizendo. O processo é importante, o resultado final é importante, mas o que a gente está falando são de pessoas que não conseguem produzir.
né? E sofrem por isso, porque elas desejam. E é engraçado que elas ficam vendo outras pessoas menos preparadas que elas ainda indo embora. Ela fica, já pensei nisso uma vez, e por que eu não é? E isso vem dessa necessidade de validação, né? Que é a nossa próxima característica aí. Então, a pessoa tem tanto uma necessidade de validação do outro. Só um parênteses. Pensamentos do tipo deveria também uma distorção cognitiva. Olha só que beleza. Né? Porque leva a gente para o passado, onde nada pode ser feito. E a gente fica como se a gente já tivesse que ter tido a experiência que não teve, como você exemplificou do curso de inglês, né? Mas aí voltando, né? Então a pessoa perfeccionista ela tem essa necessidade de validação do outro porque ela acredita que ela precisa ser amada e aprovada por todo mundo e que ela vai conseguir isso através do que ela produzir, do que ela mostrar, do que ela, né, explicitar, né? E tem também uma frase que eu ouço muito das pessoas que têm características perfeccionistas, né? Que elas dizem assim: eu faço tudo certo pra ninguém falar nada pra mim. Nada! E ela acha que ela não vai ouvir, né? E aí, inclusive, né, a gente tem... Não ser cobrada, né? E a gente tem técnicas de liderança que diz, né? Olha, se tá tudo muito certo, talvez seja a hora de você começar a mostrar algumas coisas que não estão, né? O líder, o chefe, né? Às vezes não necessariamente um bom gestor, né? Mas a gente não tem um mundo feito de só bons gestores, né? Mas tem muito chefe, por exemplo, que se sente muito bem em apontar um defeitinho, né? E aí sempre tem um defeito, porque nada é perfeito, né? E aí a pessoa fica naquela expectativa de fazer aquilo tão certo que ninguém vai ter o direito de falar nada. E aí a pessoa vem e fala alguma coisa, e aí gera toda aquela emoção de indignação, de reprovação, de frustração, de eu não faço nada direito, né? De culpabilização. Tem pessoas que não conseguem, inclusive, se colocar, né? Então, eu estava conversando com uma amiga hoje que ela estava tendo alguns problemas com um amigo dela, né? Que é um amigo muito impositor, assim, né? Um amigo muito bravão, assim. E o amigo fala para ela assim: você não pode deixar eu falar assim com você. Mas ela não consegue, porque na mentalidade dela, em algum momento, ele tem razão. Porque ali no fundinho, em algum momento ela realmente errou, né? Então, a gente também fica assim, sempre meio que dependente emocionalmente de uma outra pessoa que vai colocar a gente para cima, né? Essa questão de validação é bem complicado, né? Porque essa mesma pessoa que faz tudo muito perfeito, tenta fazer tudo muito perfeito, com muito detalhes, com muito cuidado, e ela sente prazer quando alguém fala para ela: olha, você fez isso aqui, tá perfeito, que coisa boa, né? Ela fica muito feliz, mas também quando algo dá errado, como você falou, às vezes, né, a pessoa percebe que errou um detalhe, ela fica muito decepcionada com ela mesma. Ela se cobra muito, ela se julga muito, ela se culpa muito. Por quê? Ela vai focar no negativo. Então, 10 anos ela fez tudo muito certo, sempre foi elogiada no trabalho, nananã. Aquele dia, talvez que alguém não elogiou, que alguém criticou o que ela fez, é muito punitivo, né? Ela se sente muito angustiada, muito frustrada. Ela não consegue lidar com aquilo. Como assim não sou perfeita? Como assim não tá perfeito, né? Sendo que eu fiz tudo para ser perfeito. E a pessoa se sente muito mal, a ponto mesmo de se sentir muito diminuída, de se sentir muito inferior, mexe bastante com a autoestima. E são pessoas que, normalmente, elas se dedicam muito para tudo que elas fazem, como a gente falou antes. São pessoas que são elogiadas por isso muitas vezes, né? Não, fala pra fulana fazer porque ela é detalhista. Se tiver um erro, ela vai pegar, né? Fala com o ciclano que dá pra ele fazer essa parte que ele faz muito bem. Então a pessoa ela vai se sentindo muito... Exato, ela vai se sentindo assim muito valorizada. Aí quando ela erra uma vez, né? Parece que tudo aquilo de bom que ela fez é anulado. Então, assim, é muito perigoso até mesmo, porque as pessoas, às vezes, elas caem em crises depressivas, né? Ou então, ela começa a se sentir desvalorizada a ponto de perder a motivação, porque, como eu falei, ela é 880, se eu não sou boa para isso aqui, eu vou embora. Eu não sirvo para cá. Né? Então, eu fiz uma coisinha errada, a pessoa já abdica de fazer o resto, né? Como eu falei do 880 lá, que a pessoa exige demais.
Então, assim, e como ela se doou muito para fazer aquilo, né? Não ser reconhecida é algo que traz muita frustração. Então, o perfeccionismo, às vezes, ele acaba trazendo para a pessoa sentimentos de muita desvalorização mesmo. Acho que a palavra seria essa. Que pode Uhum. resultar numa baixa autoestima, pode resultar em sentimentos depressivos, em crises de ansiedade, né? A ansiedade é o medo do futuro ali, medo do que vai acontecer, medo de não dar conta. E a pessoa começa, né, a ter crise de pânico. Geralmente, quando a gente trabalha com paciente com crise de pânico, com crise de ansiedade, geralmente a gente vê uma alta exigência, né? Uma exigência muito, muito grande dentro dele de dar certo, de fazer certo, de. Enfim. E às vezes a gente erra, tá tudo bem, né? Tá tudo bem se você não é bom em tudo. Tá tudo Uhum. bem. E o perfeccionista ele sofre, porque para ele não tá tudo bem. Como assim? Uhum. O falhar é algo muito difícil para ele. E é perigoso, a gente precisa sempre estar pensando nisso, né? Perceber assim, que esses sinais que a gente está falando tá trazendo prejuízo para sua vida social, para o trabalho, para sua saúde, né? O sono, o apetite, tem alguma coisa aí alterando, você precisa buscar um auxílio, buscar ajuda, né? Uhum. Tem que pensar bem. E aí, né, só nesse negócio de focar no que não deu certo, a gente tem duas distorções cognitivas. Olha meu êxtase, Paty. Tô sentindo. Nossa, eu tô tão feliz. Aquela, né? Que a gente tem a distorção cognitiva do filtro negativo, né? Que é isso, né? Que é focar para tudo que deu errado. Você teve 55 anos de muita felicidade, mas agora que você teve uma tristeza, então você foca nisso. Olha como você é triste, né? E a gente tem a Como eu não tenho desvalorização. sorte, nada dá certo É, para mim, porque uma coisa não deu certo. é, e a gente tem a desvalorização dos aspectos positivos, porque também esse é o tipo de cara que tira 10 numa prova e fala assim, não, é que foi sorte, gente, imagina. Não, imagina que eu li certo sem querer, né? Que também é a galera não, o que eu conquisto não é tão bom, né? Então, faz uma live, cara, você se formou. Não, mas eu né, ainda não sei o suficiente, eu vou estudar mais aqui, né? Então, assim, também chega naquele sentido de que nada nunca está bom o suficiente, né? Como a gente tem falado. E nós temos também a procrastinação. O que é esse palavrão, né? Procrastinação é quando a gente deixa de fazer coisas por medo de ser reprovado, por medo de errar. Procrastinação ela não vem acompanhada de um medo, tá? Tem procrastinação por N fatores, mas geralmente, né, tá vinculado ao medo de errar, né? Esse fator de ansiedade que a Fátima colocou e de ser reprovado, né? A gente está vivendo hoje na sociedade do cancelamento. A pessoa falou que eu não gosto, já logo cancelo. Vou parar de seguir aqui, Vou não bloquear. concordo, vou bloquear, né? Então, muitas pessoas deixam, por exemplo, de falar coisas, né? Por medo de ser cancelada, por medo de ter que admitir que errou, né? E aí os projetos vão ficando, como a gente já falou aqui, vão ficando para trás, né? Eu não consigo fazer aquilo, né? E eu acho que o pior da procrastinação, e aí a gente vai falar sobre isso só para não ficar muito parecido com a questão de terminar, de começar e não terminar, né? A procrastinação não deixa você começar, né? A procrastinação ela é mais intensa. Então, assim, a procrastinação é, não, nem começa isso daí, vai dar maior trabalho, ixi, depois ninguém, nossa, a probabilidade de dar errado é muito grande, né? Nem ixi, nem começa, né? Até o Eric colocou aqui, né? Essa procrastinação por medo de ser julgado eu tenho. Partiu o Partiu consultório. Vem, consultor. Eric. Estamos fazendo aqui atendimento online. O Eric é ator, né? Então, imagina, ator e professor, é o combo, né? Errar é a morte para um ator e professor, né, Eric? Eu imagino que seja, pelo menos, né? E tem a Então, questão das profissões também, né? Que algumas pessoas sim, vão para alguns tipos de profissões já baseada nessa personalidade. essa personalidade. E quando eu li, né, sobre isso, tal, eu lembrei muito dos cancelamentos sucessivos que a Anitta sofreu, né? A personalidade da Anitta lá, né? Que esses dias ela fez uma live política lá para esclarecer alguma coisa e ela errou feio em algum ponto político lá. E aí as pessoas começaram a criticar ela, né, na live, assim, nos comentários. E ela falou assim, gente,
vocês podem me criticar, não tem problema. Eu tô aqui porque eu não sei o que é. E eu estou aprendendo. E eu acho que tem pessoas que também não sabem, né? Seja perfeccionista nesse ponto. Ixi, gente, acho que a Fátima caiu aqui. Vocês estão aí? Ou eu que caí? Deixa eu ver. Será que fui eu que caí, gente? Você me tirou da live? Não, você caiu, senhora. Você tá bem? Eu não sou bastante, eu não sou boa o bastante para sua live? Machucou, senhora? Você tá bem? Eu não sou boa o bastante para sua live? Super assim, nossa, acho que foi eu que caí, porque a internet tá oscilando esses dias. Ela Né? falou que eu Então cancelei você. Não, foi ela que me cancelou. Ela que tirou eu. Foi eu não. Né? Então também tem, né, essa incapacidade essa sensação, na verdade, né, de incapacidade de começar alguma coisa já com medão de errar, de ser cancelado, de ser reprovado, né, que também acaba comprometendo a nossa capacidade de fazer coisas, né, de projetos. A procrastinação também, eu vejo uma outra parte, que é aquela pessoa que ela se planeja muito. Então, eu vou começar a fazer uma faculdade, preciso pesquisar para ver em qual eu vou fazer. E fica só no planejamento. Até porque ela espera o momento certo para fazer tudo, o momento perfeito para fazer tudo. Então, eu preciso organizar minha coisa simples às vezes, preciso arrumar meu guarda-roupa. Ela vai procrastinando, porque tem que ser num dia que ela esteja totalmente bem, tem que ser num dia que seja um dia perfeito para fazer aquilo, tem que ser no dia que ela consiga comprar todos os cabides que ela precisa, e ela vai procrastinando. E são detalhes, né? Porque tudo tem que estar muito perfeito. Então, a procrastinação em pessoas que têm o perfeccionismo é algo muito complicado. Porque ela deixa de começar, como você falou, ela deixa de criar, né? Ela deixa de prosperar, ela deixa de evoluir, porque sempre espera o dia certo para isso acontecer. Porque a perfeição que ela busca não está apenas em coisas, está em como ela se sente também. Então, são pessoas que têm grande potencial, mas às vezes elas não vão, né? Porque, e como até, às vezes assim, eu erro, às vezes, do outro lado, né? No excesso. Geralmente, eu tenho minha lista de transmissão e eu mando algumas mensagens, né? Eu mando alguns textos, vídeos para as pessoas que estão na minha lista de transmissão. Só que assim, eu tô ali pensando, eu vejo um passarinho. Eu, puta, um passarinho. Dá pra falar sobre o passarinho. Eu faço o áudio e mando. Uma vez até me corrigiram, né? Porque eu tenho uma dicção que às vezes trava um pouco, né? Tem palavras que eu não consigo falar, é um problema da dicção. Preciso procurar uma fonoaudióloga até, né? Mas procrastino. E uma pessoa me disse assim, você fala algumas coisas erradas às vezes. Você faz vídeos, tem que melhorar isso, né? Aí eu falei assim, nossa, eu fiquei muito acabada aquele dia, assim. Eu falei, nossa, eu falo muito errado, assim, porque eu já imaginei, assim, nossa, eu falo tudo errado, né? Problema, deve falar tudo errado. E aí eu falei, meu Deus, eu faço vídeo há tanto tempo. Por que ninguém me falou que eu falo tudo errado? Eu imaginei o tudo errado. Eu comecei a rever né? Não é meus vídeos, né? Tudo. E comecei a rever meus vídeos. E tinha mesmo algumas coisas, né? Até lembra que eu te falei uma vez? Eu falei, nossa, eu falei a palavra errada aqui. Eu quis usar um termo e usei outro. Até mandei pra você, né? E acontece. Só que na minha terapia, né? Digamos assim, quando você começa a fazer essa autoanálise, fazer, né, a análise ali com o psicólogo, você descobre que às vezes, se você não tenta, você não aprende. Então, assim, se eu não praticasse fazer vídeo desde, sei lá, uns 3 anos que eu faço vídeo já, imagina, eu ia estar aqui hoje. Então, assim, a gente precisa aprender a não se cobrar tanto. E quem procrastina, eu também procrastino. Todos nós procrastinamos, é normal procrastinar, né? A gente está falando aqui só dos excessos. Mas o perfeccionista, ele procrastina muito mais. Porque ele faz um vídeo super top, mas ele fica lá guardado, esperando o momento certo dele postar, esperando o dia, né, tá coerente, esperando ter um tema que ele possa falar daquilo, e o tempo vai passando, né? Então, ele quer viajar, procrastina, ele quer estudar, ele quer conhecer alguém, qualquer coisa que ele for fazer. Ele sempre vai estar nessa questão da procrastinação. E a vida passa, né, Lê? Aí, de repente, a pessoa chega e fala assim, eu sempre quis dançar. Por isso não dançou? Porque primeiro eu estava estudando, depois eu estava casada, depois eu tinha meus filhos. E você vê, porque eu tenho que ser a melhor mãe do mundo. Eu preciso ser a melhor esposa do mundo. Eu preciso ser melhor, sei lá, no meu trabalho tem que ser melhor. E não dá, às vezes, para você ser tão melhor em tudo, né?
E acho que é bom você, às vezes, assumir isso pra você, que tá tudo bem. Tudo bem você não atender sempre a expectativa do outro. Ou até mesmo a sua, né? E tá bom em Uhum. recomeçar, tá bom em tentar de novo. Enfim, eu acho que a gente precisa flexibilizar mais, assim, em algumas questões, pra gente possa viver um pouco, né? A gente só passa pela vida e não vive. E eu acho que a grande questão também é o quanto essa pessoa acaba, né, deixando difícil o convívio com ela, né? Porque geralmente são pessoas que reclamam muito, né? Pessoas que a gente fala, ah, a pessoa é negativa, a gente usa essa fala, né? Pessoa negativa. A pessoa não vê nada de bom que tá acontecendo na vida dela, né? Então, assim, também serve para a gente entender o quanto o perfeccionismo nos tira de nós, né? O quanto ele nos suga, né? Quando a gente tem excessivamente esses feedbacks, né? Obviamente a gente está falando aqui de pessoas queridas, pessoas legais, né? Não aquele feedback destrutivo que não precisamos ouvir, né, Fátima? Tipo aquele que você recebeu, que ninguém merece, a pessoa já chega com dois pés no peito, que horror, né? Mas quando você ouve de pessoas que realmente estão ali com você e tal, dá uma olhada se você não tá fazendo isso, né? Então, geralmente, o que as pessoas vão falar é: nada tá bom pra você, né? Geralmente elas falam: ai, fulano, olha, nada tá bom pra você, né? Ou eles vão falar que você reclama muito. São dois pontos, né? Que, assim, todo perfeccionista com certeza escuta, né? E vai se soltando disso, né? Eu acho que a gente tem que entender que a gente, como a Fátima falou, pode errar. E a gente está numa sociedade muito bizarra, né, Fátima, para isso, assim, né? Parece que errar agora, você errou, você já era, né? Então, assim, que a gente também possa não ser tão juiz, porque se a gente tem medo de ser julgado, é porque a gente também julga, né? Então, que a gente possa pisar no freio, pensar em alguns aspectos, se sentir, se perceber, ver o que vale a pena, né? Porque às vezes também você, né, como a gente estava falando do cuidado com o ar, né? Às vezes está gastando uma Uhum. extrema energia com o cuidado com o ar e você está deixando de vivenciar ali um dia gostoso com com seu parceiro, com seus filhos, né? Então talvez também que a gente, talvez não, né? E também olhar para isso, né? O quanto isso nos tira de nós num trabalho meu, o trabalho de casa é um trabalho que você sempre vai ter que fazer, né? Fica Que a tranquila, vai gente ter todo dia. todo dia. E eu acho que essa também é uma necessidade da galera perfeccionista, que é aquela sensação de que vai acabar, né? Sim. Que você precisa fazer porque vai acabar e aí depois que acabou vai ficar tudo bem, né? Aí o Eric colocou aqui, né? Acredito que a teoria do cancelamento é ruim ao extremo, principalmente para o perfeccionista. Eu acho que é ruim para todo mundo, né? Porque a gente deixa de aprender com as pessoas que a gente cancelou, né? Ninguém é 100% ruim, né? É, talvez exista, não sei. Não gosto de falar 100% das coisas. Não Mas, vai né? falar. Mas uma análise que eu acabei de pensar nas pessoas assim, falei, talvez sim, né? Mas as pessoas também têm as coisas boas, mesmo que a gente não consiga ver, né? Muitas vezes a Fátima tem um amigo lá que eu não curto, mas para ela o amigo é ótimo, né? Então por quê? Uhum. Porque eu não tô fazendo esse movimento, né? Então acho que a gente perde com cancelamento, assim como a gente perde com outras questões totalistas, né? Que a gente faz, tipo, não gosto de pessoas como a Fátima. Perdi, né? Não gosto disso ou daquilo, né? Pegou o nome, né, Eric? Segura esse nome. Traz pra mim esse nome, Eric. Piadas internas, gente. Desculpa. É, Né? Olê, eu acho que é bem importante o que você está dizendo, porque as pessoas que são perfeccionistas, como eu falei no começo, elas são muito generalistas, né? Hum, Muito. Quando eu falo generalista, no sentido assim, é bom, é ruim. Não tem meio termo, né? A uhum. Anitta falou algo de errado, ela não sabe. Não, ela Cancela. não sabe aquilo. Né? Ela não sabe É. aquilo e ela admitiu que não tinha conhecimento daquilo. Né? Então, assim, isso, como você falou, a energia que essa pessoa, até a gente fala da energia psíquica que ela gasta em tentar acertar sempre, em tentar em agradar todo mundo, porque tem essa questão também, tem que agradar o outro, no sentido assim, de receber a validação, né? Uhum. Porque isso vai trazendo uma angústia muito grande, um cansaço mental, um cansaço físico muito grande. Tem pessoas Uhum. que abandonam si mesmo, abandonam a família,
porque precisa se dedicar 100% ao trabalho, precisa se dedicar 100% àquela atividade, e sempre com essa necessidade de ser tudo muito, muito rígido, né? Muito perfeito, muito sem flexibilidade. E não se permitem, talvez, aprender coisas novas, manejos novos, novas formas de lidar. E isso é perigoso, né? Então, o tema de hoje, esse, né, perfeccionismo que a gente trouxe, foi porque aparece bastante no consultório, e como eu falei, as pessoas às vezes não chegam com esse diagnóstico, né? Procura desse diagnóstico. Na verdade, eles chegam dizendo que existem outras questões que não está muito legal na vida deles, e quando a gente vai ver, a gente percebe essa rigidez. Então, assim, as pessoas precisam começar a entender que existem personalidades, mas existem coisas que a gente pode fazer para melhorar. Primeiro que o perfeccionista, ele vai ter autoconhecimento, ele precisa se autoconhecer, saber o que está acontecendo com ele, identificar quais são esses mecanismos que ele usa, o porquê, né? Na psicoterapia ele consegue descobrir de onde está vindo tanto, né, talvez entrar em contato com as distorções cognitivas que ele tem, e pra gente, pra mim seria o quê, né? Seria os conteúdos que ele guarda, é a mesma coisa, os conteúdos latentes. Então, o que pra você chama de crença, né? Pra gente é conteúdo latente, é a mesma coisa, ele tem uma regra dentro dele, que diz que tem que agradar todo mundo, porque em um momento ele achou que não agradou e se sentiu ali digamos, se sentiu ali mal com aquela situação, né? Mesmo ele sendo tão criança ali naquela situação. Enfim, então a pessoa precisa descobrir o que causa, né? E com o tempo a pessoa vai aprendendo a administrar. Porque também o perfeccionista, eu acho que bem dosado é algo positivo. Porque a pessoa entrega um trabalho de qualidade. Ela se entrega de verdade nos relacionamentos, é uma pessoa que consegue fazer bem aquilo que é para ser feito. Então, um cirurgião perfeccionista é a melhor coisa que eu quero pra mim, né? Dá pra ser um cirurgião como eu sou. Totalmente criativa, aleatória, voada. Né? Imagina, você com esse déficit de atenção que você tem operando alguém não ia dar certo. Não né? ia ter Por alguém. isso até que os cirurgiões, quer dizer, algumas pessoas escolhem a profissão baseada na sua personalidade. A Letícia não dá para ser cirurgiã de nada. Nem cortar com tesourinha sem ponta, eu acho que... Nem na aula de anatomia, né, Paty? Nem no sapinho. Então, e aí também, você falou uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena ressaltar aqui rapidinho, porque a live talvez já tá mais ou menos para encerrar, né? Mas que é a questão de alguns papéis sociais também, né? Então, por exemplo, é muito fácil para uma mãe se cobrar o perfeccionismo, né? Porque a gente vem daquele modelo de que a mãe sabe exatamente o que o filho quer, a mãe tem que saber exatamente quanto o filho calça, a mãe tem que saber... Tem uma amiga minha que ela foi levar o filho dela no pediatra e a pediatra perguntou assim, quanto seu filho calça? E ela não lembrou, ela esqueceu, né? Teve aquele lapso de memória de pessoa que não dorme, de mãe, né? E não lembrou. E a pediatra acabou com ela. Ela falou, como você não sabe quanto seu filho calça? E nananã, né? Filho, não sei quanto eu calço. Então, você não tem noção da minha vida, como tá agora. Mãe, Fátima, né? Mas é isso, né? Essa pressão também por ser perfeito, né? Então, você colocou muito bem. A gente tem que olhar para fora da gente e ver de onde vem essa pressão, porque às vezes a gente tem crenças perfeccionistas que nem fazem sentido para nós, mas a gente está reproduzindo porque a sociedade é assim. Eu coloco culpa na sociedade toda vez, né? Pode falar sociedade. Mas assim, mas a sociedade, eu acredito que é algo que a gente fala dos arquétipos aí, né? A maioria das crenças, digamos assim, sociais é baseada em arquétipos. O arquétipo da mãe é a perfeição, é a santíssima, é a pura, é a sem defeito. Entende? Então, quando a gente fala disso, então, uma mãe que não sabe o número que o filho calça, que absurdo! Que mãe vai ser essa? Ô, Fátima, deixa eu só me gabar aqui, né? Os arquétipos são do inconsciente coletivo, né? Do Jung. Você sabe, olha que também bonito. sei de psicanálise. A louca até parece, não tem isso. Do Jung é muito maneiro. Jung é maravilhoso. É isso, tá de parabéns, Letícia. Querendo biscoito já, né? Vou jogar um chocolate pra você. Nossa, por favor, manda, né? Quarentena, chocolate tá super combinando aqui. Para, Fátima.
Para, que eu já sei que você vai Desculpa. né? Galera, muito obrigada hoje por essa live maravilhosa. Eu vou encerrar porque já está acabando o nosso tempo. Mas eu gostaria muito de agradecer a Fátima, convidar vocês a seguirem nossas redes sociais, @síntese_dho, @Fátima Batista. E vou convidar vocês para verem também as lives do @Núcleo Nascem, que está comemorando o orgulho LGBTQIA+. São lives inacreditáveis, de boa. Nossa, eu estou com a Tá minha rolando mente uma agora até, né? explodindo. Tá, Tava tava rolando, acompanhando. mas não queria ver. Queria ver. É. Mas na minha mente está explodindo, né? Muito legal. A gente que se considera desconstruído continua aprendendo muitas coisas, então vale a pena você ir lá. As lives Sim. ficam salvas, ficam no GTV. E a Síntese está apoiando esse evento também. Teve sorteio da meia hoje, que a Síntese entregou lá, e eu quero até saber quem ganhou, tô curiosa. E a Fátima também tem uns conteúdos muito bons, né, Fátima? Que eu tava vendo lá, Obrigada. uns de acompanhamento de emagrecimento. Eu tava vendo lá os negócios. Sim, tô fazendo mais vídeos, então essa semana a gente vai ter mais informações aí. Tem muita gente pedindo, né, Lê, dicas de como emagrecer, tá tentando. Nessa quarentena, muitas pessoas ganharam peso. E Uhum. estão com muita dificuldade, porque isso faz mal para a saúde também. Então, eram pessoas que estavam num processo de emagrecimento muito legal e agora estão retrocedendo. Então, eu resolvi fazer a live. Algumas lives não, na verdade, eu fiz alguns vídeos, né? Tô postando algumas coisas para nortear um pouco as pessoas aí, para que elas possam retomar o objetivo inicial, que é ter mais qualidade de vida, né? E não Então, é ficar só seguir a tão página lá. preocupado, né? Que tá a galera É, que tá, né? Take it easy, galera. equilíbrio, equilíbrio. Tudo no equilíbrio. Tudo no Exatamente. equilíbrio. Gente, Muito um beijo. beijo, um prazer. Todo mundo que acompanhou a gente. Eric, obrigada pela participação tão ativa. Isso é bom, a gente gosta de que pergunta e alguém interagindo com a gente. Muito obrigada a Eric todos vocês. aqui também interagiu com a gente. Então, tem bastante gente. A Raimara também. Tinha bastante É. gente participando com a gente. Obrigada. Tanto no meu no YouTube quanto no YouTube da Síntese, vai ficar gravado lá essa live. Vocês podem assistir depois com mais calma, encaminhar aí para as pessoas que você conhece, que já sabe que é um pouco aí perfeccionista. E se você quer Perfeccionista. ajudar essas pessoas, manda a nossa live para elas também, tá bom? Então, beijo grande, Lê. Beijo, Beijo. beijo. Valeu, Saudades de galera. você. Eu Tudo de também. bom. De micro-ondas. Aquela. Beijo. Beijo, gente. Tchau.